XPLG11, o fundo de logística da XP. Vamos ler o relatório de novembro de 2024 do fundo que anunciou aí recentemente uma pequena redução na vacância, e este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo que iniciou as operações em junho de 2018 tem aí um patrimônio líquido de 3,4 bi, 344 mil cotistas, e uma taxa de administração de 0,95, né? E uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmarking de IPCA mais 6%. No comentário do gestor aqui, em relação a novembro, foi declarada a distribuição de 78 centavos, um yield de 9,96 em relação ao valor de mercado da cota no fechamento a R$ 94. No dia que eu gravo aqui com vocês, o XPLG fechou cotado a R$ 94,02, sofreu um pouquinho aí recentemente, né, por conta de todo o cenário macroeconômico, chegou lá a 87,92 e agora caminha aí para dar uma leve recuperada, né? Distribuindo 78 centavos já há um tempo, praticamente desde aí do mês 7 de 2023, e agora com essa redução fazendo um yield aí de 0,83, ficando um pouco mais interessante, né, o retorno para o cotista. A gestão comenta aqui que no dia 29 de 11 de 24, lavrou a escritura de compra e venda do imóvel WD Tecnopark para a Scala Data Centers. A transação ocorreu aí por meio de uma securitização, da qual o fundo cedeu créditos aí no montante total de 119 milhões e 200 mil reais. Com isso, segundo a gestora aqui, estima, sem considerar despesas eventuais, a geração de um resultado adicional aí de praticamente 2,3 milhões, ou seja, 8 centavos por cota, né? Lembrando que a transação reforça a importância da gestão aí de extrair valores dos negócios. A gestão comenta aqui também que no dia 3 de dezembro de 2024 divulgou a locação do módulo 3 lá do logístico de Cabo de Santo Agostinho por meio da NE Logistic, né? Um fundo cujas cotas são detidas pela totalidade pelo XPlog. Segundo a gestão aqui, esta operação de locação tem início a partir do dia 1º de dezembro de 2024. Com esta operação, este novo contrato, aí, a vacância física dos imóveis prontos e acabados do fundo será reduzida de 1,5% para 1,2%. Em relação aqui às receitas, pessoal, de novembro de 2024, o fundo oferiu aí um total de 24 milhões de receitas. O resultado base, subtraídas aqui as despesas, foi de 19 milhões. Distribuiu aí 78 centavos por cota, né? O que é muito bom. Em relação à evolução do valor da cota e o volume diário de negociação, a cota está margeando aí os R$ 94, ela tem aí um valor patrimonial de R$ 112,12 e o volume médio diário de negociações chegou aí a 4 milhões e 200, né? Um volume considerável. Em relação às liquidez, nesse período ele teve aí 838 mil negociações, movimentando um volume no mês de 80 milhões e 400 mil. Como já comentamos lá, a liquidez diária de 4,2 milhões. Né? Em relação à rentabilidade, o fundo tem um patrimônio líquido de 3,4 milhões e produziu aí uma taxa interna de retorno bruta negativa de 24,91% ao ano, né? Sendo que o IFIX também no período teve um resultado negativo de 2,11 e, considerando aí a diferença do fundo para o IFIX, deu uma diferença aí de menos 0,3, né? Isso se considerando aí o valor da cota a mercado, tá? Tudo aqui em relação a novembro de 2024. Tá aqui, pessoal, a análise histórica do fundo em relação ao valor de cota e os rendimentos distribuídos, sendo que somando o valor das cotas mais o rendimento distribuído, chega-se aí a R$ 144,93, né? Frente aí aos R$ 94 na cota a mercado. Os tipos de contratos praticamente aí ele tem 92% em imóveis, contratos típicos e atípicos, sendo 61% atípico e 39% típicos, né? Tem aí a exposição por locatários em relação ao percentual de receita imobiliária. Ele tem, pessoal, um fator de alerta, tá? A Via Varejo é importante estar de olho aqui, praticamente 12%. Muitos comentam essa exposição da Via Varejo em relação a outros fundos, mas nós não podemos nos esquecer dessa exposição do XPLG a Via Varejo, tá? Praticamente aí 12% das receitas expostas a este inquilino, o que é um ponto de atenção. Em relação aos indexadores dos contratos, 77% IPCA
23% em GPM, está aqui comércio varejista praticamente dominando 62% das receitas. Tem aí atualização dos contratos, praticamente 11% agora em dezembro. As revisionais têm uma projeção aí para 17% lá em 2025. É importante que o fundo consiga nessas revisionais extrair mais valores dos imóveis. Tem aí uma duração média dos contratos de 5,7 anos, uma evolução da vacância física aí que reduziu de 1,5% para 1,2%, como comentamos já com o início dessas locações, né? Tá aí praticamente a composição física consolidada, tendo Leroy, Via Varejo, B2W, a Mobile, Mercado Livre, a Renner, GPA e depois aqui outros, né, mais pulverizado, formando praticamente 50%. O fundo está distribuído principalmente aí no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também tem um pouco lá no estado do Pernambuco, que é muito bom, né? Em relação aqui ao overview do fundo, ele tem praticamente 19 condomínios, 67 locatários, tem uma inadimplência aqui de praticamente 4,9%, uma vacância física de 1,5%, que reduzirá para 1,2%, e uma BL aí de 1.100.000 metros quadrados praticamente. Está aqui a lista de imóveis do fundo, diversos galpões espalhados aí por todo o Brasil, que é muito bom, excelente. Outro ponto de atenção aqui também, que ainda não se sabe qual será a destinação aqui do CD do Dia em Ribeirão Preto, tá? O Dia que deixou as operações aí no Brasil. Este também é um ponto de alerta, tá? O fundo tem praticamente aí 100% de participação neste imóvel e se aguarda aí o desenrolar, né? Praticamente a notícia que se tinha é que o Dia deixaria praticamente todas as operações aí em dezembro agora de 2024, vamos ver. Então essa vacância que reduziu para 1,2, ela tende a voltar a subir, tá? Principalmente se considerarmos aqui também que há um CD lá em Americana, tá? Do Dia, do qual o fundo também detém 100% de participação. Então essa exposição aqui ao Dia por cento é um fator de alerta a esse fundo, além da exposição lá do Via Varejo, tá? São praticamente três imóveis, né? Melhor dizendo, que representam aí um percentual considerável da receita do fundo. Daí tem um imóvel também em construção lá em Extrema, segundo a gestão aqui, foram concluídas as obras, né, de construção desse galpão e agora está em processo de formalização aí dos documentos relacionados às burocracias, né, como a BITSE, a liberação aí dos bombeiros e tudo mais, né. Em paralelo, segundo a gestão aqui, recebeu recentemente empresas interessadas nas locações do imóvel e dessa forma eles manterão aí a iniciativa comercial para a conversão dessas expectativas aí em contratos assinados. Tá aqui um grande imóvel praticamente em Extrema, tem aí 2 galpões, né, o que possamos detectar aqui, o que é muito bom. Tomara que o fundo consiga realizar as locações. Como já comentamos, está aqui a exposição do Dia por cento, tá? Praticamente do Americana, tem 2,7% da BL do fundo. Vamos ver se conseguimos detectar aqui o Dia por cento Ribeirão Preto. Vamos ver. Isso, temos aqui também a Via Varejo, é importante ficar de olho, né, pessoal? Praticamente aí 5% de toda a BL do fundo está na mão da Via Varejo, né? Então é algo para ficar atento, né? Porque a Via Varejo em processo bastante complicado aí de recuperação e o Dia por cento deixando as operações no Brasil, perfeito? Em relação aqui ao item 9, que é o Via Varejo, a gestão comenta aqui que há uma multa rescisória que corresponderá ao resultado da multiplicação do número de meses remanescentes até completar 10 anos, contados a partir do início da locação, vezes o aluguel vigente, né? Então, dentro do contrato do Via Varejo tem uma atenção aí especial para a multa rescisória, o que é bom para o fundo, mas não deixa de ser um fator que deve ser considerado aí na hora de investir, perfeito? Em relação aos fatos relevantes, aqui o fundo comunica que assinou escritura de compra e venda em relação ao ativo Tecnopark lá para a Scala Data Centers e recebeu por meio de securitizadora, tendo em vista a cessão de créditos realizada em 28 de junho de 2024, a totalidade do preço de compra e venda no montante de 119 milhões, tá? Sendo assim, o repasse do sobejo da cessão, previsto para ocorrer em dezembro de 2024, o fundo reconhecerá
sem considerar despesas eventuais, um resultado adicional de aproximadamente 2.300.000, ou seja, 8 centavos por cota. Considerando a celebração aí da ECV, o fundo não fará mais jus ao recebimento do valor de locação do contrato. Então, praticamente, esse contrato foi cedido em garantia e o fundo antecipou aí praticamente 119 milhões dessa operação, dos quais o fundo, então, a partir disso, não fará mais jus ao contrato de locação, né? Sendo que a locadora aí quem receberá é a securitizadora da operação. Perfeito? Bom, em relação a um outro destaque aqui, ele comenta que celebrou um contrato de locação lá do imóvel, do módulo 3 do galpão lá de Santo Agostinho, para a Cone Plug e Play, né, de propriedade do FII Nelo. Segundo a gestão aqui, a receita acumulada bruta do contrato é estimada em cerca de 4 centavos por cota. Perfeito, pessoal? Basicamente de XPLG é isso. O fundo, um outro ponto de atenção também, ele tem aqui contas a pagar, tá? Praticamente 414 milhões estão aí no radar de projeção de quitação pelo fundo, tá? Das alavancagens dele. Hoje ele tem 243 milhões em caixa, tem aí a amortização de alguns CRIs e agora no final de 2024 ele finaliza o caixa com 242 milhões, mas ele tem aí um pagamento lá do HGLG da Washington Luiz de 42 milhões, tem aí também a aquisição do Gravataí de 128 milhões, chegando lá ao final de 2025 com apenas 105 milhões em caixa, né? Então, é importante considerar isso. Tomara que o fundo consiga aí manter um patamar considerável de valores em caixa, né, para que ele possa trabalhar e liquidar as obrigações dele. Praticamente, se considerarmos aqui que o fundo tem crise com vencimento de 13 anos, né, praticamente vencendo lá em 2036. Então, vamos ver como é que a gestão se comporta. Um outro ponto de atenção aqui também, pessoal. Olha, o relatório XP, ele precisa melhorar, né? Falta aqui mais informações claras e objetivas, né, para o cotista. É bom que a gestora se atente a isso. Muitos já reclamam dessa falta de organização do relatório, né, o que dificulta, inclusive, aqui a produção de conteúdos. Então, é importante a gestora melhorar, né, melhorar a qualidade dos relatórios. Fica aqui a nossa observação. Perfeito? Pessoal, lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos do canal, muito obrigado pela sua inscrição. Se você já é inscrito também, obrigado por isso. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, deixe seu joinha, porque tudo isso nos incentiva a continuar produzindo conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube. Perfeito? Fechou? Voltamos logo em breve com mais vídeos. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.